Olá, eu sou Marcelo Toledo da editora Madamu e hoje nós temos o prazer de receber aqui o historiador Joacy Pereira Furtado. Nós estamos na biblioteca da PUC aqui de São Paulo e gentilmente nos cedeu o espaço para a gente gravar essa entrevista. E nós vamos conversar com o Joacy sobre o tema deste livro que nós estamos lançando, que é A Revolta de Carrancas, O Silêncio ao Redor. Joacy, vamos começar a nossa entrevista com a pergunta mais elementar. Conta pra gente o que é a Revolta de Carrancas. Foi uma revolta que ocorreu no município de São Tomé das Letras, no atual município de São Tomé das Letras, no dia 13 de maio de 1833. A população escrava de algumas fazendas da família Junqueira se rebelou contra os seus proprietários e executou 9 membros da família Junqueira, inclusive com requintes de crueldade, segundo os depoimentos da época, e se tornou, portanto, a revolta de pessoas escravizadas mais violenta, não só pela iniciativa dessas pessoas, mas também pela resposta do Estado escravista. 16 delas foram enforcadas, na maior aplicação da pena de morte na história do Brasil. Nunca tantas pessoas foram executadas pela pena de morte e então na mesma sentença, né? E tem uma terceira violência, que é o apagamento da memória dessa revolta, que é realmente uma coisa muito impressionante, porque dentro da academia ela é muito conhecida. Os especialistas, tem um grande estudioso, o historiador Marcos Ferreira de Andrade, que descobriu os autos do processo, e ele já tem livros publicados, estuda essa revolta há mais de 30 anos, mas, no entanto, quando eu a descobri foi em 2019, conversando com um primo, jornalista, o Rogério Furtado, e ele me falou dessa revolta que eu desconhecia por completo, disse que um antepassado nosso teria participado da repressão, e isso me levou a me informar sobre a revolta, né, que mesmo sendo formado em História, eu desconhecia. Eu me formei em História em Minas, em Ouro Preto, e lá nunca se falou dessa revolta, né? Então acho muito sintomático que ela seja pouco conhecida. Entendi. E quais foram os passos quando você, a partir do momento em que você ficou sabendo pelo seu primo dessa revolta? Como é que foi sua trajetória de pesquisa? Bom, é aquela que muita gente faz, é bem Google. E aí fui chegando nos trabalhos do Marcos Ferreira de Andrade. Inclusive ele tem um site, colabora, que é sobre insurgências no Brasil. O Brasil é um país insurgente até hoje, né? Mas na colônia e depois no Império, sobretudo no período da luta abolicionista, nós tivemos diversas revoltas de escravizados contra a escravidão. E essa, particularmente, me interessou porque, primeiro, que ela é desconhecida, segundo, ela ocorreu numa região onde eu nasci e cresci, e terceiro, o que mais me chocou e me deixou muito indignado é o fato de que ela é absolutamente desconhecida do grande público. Ela passou para a posteridade, ela é conhecida, quem já ouviu falar do massacre de Bela Cruz, que é a fazenda onde começou essa revolta, né? Mas ela, como revolta mesmo de pessoas escravizadas, ela é pouco conhecida. Entendi. Você comentou da pesquisa do professor Marcos Ferreira de Andrade, e aí os fatos nos quais você se baseou para escrever este livro, então, estão lá, tanto na pesquisa dele como no inquérito. Eu queria que você falasse um pouco do inquérito. Sim, esse inquérito foi descoberto pelo Marcos Ferreira de Andrade quando ele estava organizando uma documentação lá em São João del Rei. Ele é professor da Universidade Federal de São João del Rei. E esse processo, por incrível que pareça, acho que aliás é a cara do Brasil, ele hoje está interditado, porque a tinta oxidou, quer dizer, está manchada, você não consegue abrir as páginas mais. Felizmente ele fotografou. Então a gente tem as fotos das páginas, mais ou menos 800, elas estão acessíveis, estão digitalizadas, mas o documento propriamente hoje está interditado, hoje você não pode abrir, não pode tocar nele, né? E eu acho muito curioso, porque a oxidação aconteceu nos últimos 30 anos. É curioso que ele tenha sobrevivido até 1992, ainda bem que o Marcos Ferreira de Andrade
achou esse documento, escreveu um livro maravilhoso a respeito dele, da revolta, não só, mas sobretudo da revolta. Mas esse documento hoje está inacessível, né, para os estudiosos. E foi a partir da pesquisa dele que eu compilei, não só, mas sobretudo da pesquisa dele, que eu compilei esse arrazoado, que é a Revolta de Carrancas, que tem o objetivo de divulgar, torná-la mais acessível ao grande público. Né? Muito bem. Agora quero te fazer uma pergunta. Dá para a gente fazer um paralelo entre a revolta do Haiti e a rebelião que aconteceu lá em Minas? Olha, Marcelo, não tem nenhuma prova documental de que a revolta, aliás, que a Revolução Haitiana tenha influenciado diretamente a Revolta de Carrancas. Mas é conhecido um fenômeno, não só no Brasil, mas na América Latina, onde havia escravidão, que é haitianismo, que era o medo das elites escravistas de que no resto do continente americano se repetisse a revolução que criou o Haiti, né, que é o primeiro país de pessoas escravizadas que se emancipou. Né? E o Haiti, ele foi de tal maneira cerceado, de tal maneira, como é que se diz, quando a pessoa é, esquecendo, sabotado. É a palavra. Sabotado. Então a revolta do Haiti acabou sendo sabotada justamente porque os outros países não queriam que ela se tornasse conhecida. Até hoje, a revolução do Haiti ela é sabotada pelas grandes potências. O Haiti não podia dar certo. E não podia estar certo porque, inclusive, aí sim, explicitamente, na revolta, por exemplo, na Conjuração Baiana, de 1798, explicitamente os revoltosos, que eram negros, se referem à Revolução Haitiana, né? E o próprio José Bonifácio, o patriarca da independência, na Assembleia Constituinte, em 1823, ele faz um discurso dizendo exatamente isso. Fala, nós temos que parar de importar escravizados para o Brasil, porque nós estamos importando nosso inimigo. Né? Nós estamos sendo sitiados pelos nossos próprios inimigos. Aí ele propõe uma abolição lenta, gradual e segura da escravidão no Brasil, né? Como de fato acabou acontecendo. Mas só que ele queria que fosse um processo mais rápido, né? Não porque ele fosse muito bonzinho, é porque na verdade ele não queria que aqui se repetisse o que aconteceu lá no Haiti. Você comentou agora há pouco sobre a terceira violência, que foi o apagamento. Então eu queria que você falasse um pouquinho. Claro, os detalhes estão no livro, mas conta para nós como é que foi a resposta das autoridades àquele movimento que aconteceu na Fazenda Bela Cruz. As autoridades e a elite agrária, a aristocracia agrária, elas se confundem, mais ou menos como é aqui hoje para nós, né? Mas naquele tempo, acho que isso era tenho certeza, era muito mais evidente do que hoje, né? Então, a aristocracia agrária e o Estado escravista, que se confundiam, elas responderam com uma repressão muito violenta, muito rápida e muito eficaz. Impressionante, quando a polícia quer ser eficaz, ela é, né? Então a polícia daquele tempo, né, guardadas as devidas diferenças, né, a Guarda Nacional reagiu e conseguiu recapturar os que tinham fugido, mataram os líderes, o principal deles é o Ventura Mina, e depois, num processo sumário, que durou apenas 6 meses, em 6 meses eles interrogaram 51 testemunhas, fizeram, enfim, todo o processo judicial em 6 meses e enforcaram, condenaram a forca e enforcaram 17 foram condenados. Mas o 17º, que é o Antônio Rezende, ele pediu uma comutação da pena, ele pediu que a pena dele fosse comutada para prisão perpétua. E aí foi concedida essa comutação desde que ele enforcasse seus companheiros. Então ele foi o algoz. Isso, aí ele ficou conhecido como Antônio Carrasco, porque ele continuou trabalhando como... Ele é uma figura muito interessante, o Antônio Rezende, porque depois ele foge da prisão e é recapturado, né? Ele tenta a liberdade de novo, né? Entendi. E nós temos mais informações sobre ele, porque depois ele é internado na Santa Casa, lá de São João del Rei, né? Para tratar de uma doença. Mas o fato é que ele enforcou os próprios companheiros. Isso é uma das coisas assim mais... É uma violência atrás da outra, né? É um grau de violência assim, que funda o Estado brasileiro,
que a gente, sintomaticamente e neuroticamente, a gente finge que não aconteceu. Agora me conta uma coisa, aquele movimento das câmaras, porque sim. essa questão do apagamento também passou pelas câmaras, que uma sugeriu a outra que fosse tudo abafado. Como é que foi isso? É impressionante, isso é uma boa lembrança, Marcelo, porque a própria elite, naquele tempo, nós estamos falando de 1833. Historicamente, 1833 foi ontem à tarde. Mas pode parecer muito distante para as pessoas. 1833, é só fazer as contas, né? 190 anos atrás. As câmaras municipais, elas fizeram uma operação abafa. Então, isso está na documentação, não estou inventando nada, viu, gente? Não é lenda urbana. As câmaras disseram que não se desse publicidade ao que aconteceu. Inclusive, teve reunião secreta na Câmara de Bananal, no Vale Paraibano, no Vale do Paraíba, paulistano, né? Sim. Ali quase na divisa com o Rio de Janeiro. Eles explicitamente dizem, olha, nós vamos fazer uma reunião secreta aqui para ver o que a gente faz. As câmaras eram dominadas por quem? Exclusivamente, né? Pela aristocracia agrária, né? Sim. Então os fazendeiros, vereadores se reuniram e disseram, nós vamos fazer um silêncio a respeito disso. E o silêncio está aí, né? Está sendo rompido agora. Agora não, mas está sendo rompido. Sim, por nós também, estamos né? colaborando para romper esse silêncio que se gerou em torno de uma revolta. E é interessante que esse movimento que você comentou das câmaras, ele acabou repercutindo, inclusive, no Império, com a questão da legislação. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Uma coisa também muito importante é a quarta violência. Porque o Estado escravista, diante dessa revolta, e também de uma que aconteceu 2 anos depois, muito conhecida, essa já é famosa, a revolta dos malês, né, na Bahia, de africanos islamizados em Salvador. Eles chegaram a ocupar a Câmara Municipal de lá. E eram 300 pessoas, fala-se em 300 pessoas, enfim, foi uma revolta muito maior em termos de gente do que a de Carrancas. Só que a revolta dos malês resultou em 4 enforcamentos. Eu sei que ainda é muito, qualquer enforcamento já é muito. Mas, se comparado com Carrancas, a violência do Estado escravista, a resposta em relação a Carrancas foi muito mais violenta, né? E não só por isso, porque exatamente 2 anos depois de que o ministro da Justiça apresentou um projeto que eu vou falar agora, esse projeto foi aprovado, que é um projeto de lei que ficou conhecido na época como Lei Nefanda, que autorizava uma punição muito mais rápida e muito mais violenta de qualquer pessoa que atentasse contra qualquer pessoa escravizada, que atentasse contra a vida do seu senhor, da sua senhora ou dos seus familiares ou prepostos. E mais, essa lei ela é tão sofisticada que ela faz distinção de gênero. Ela diz, escravo é o termo da lei, escravo ou escrava, ela designa até o gênero. Então, homem ou mulher que tentar, escravizada, que tentar atentar contra a vida dos seus senhores, será processado sumariamente, significa que não tem segunda instância, que não tem muita conversa, né? E mais, se condenada à pena de morte, a pena será cumprida em praça pública, no lugar onde foi cometido o crime, né, que esse escravizado cometeu, com a escravaria, é o que diz a lei, isto é, as pessoas escravizadas da região assistindo, para ver como é que a banda toca. Isso está lá, é a Lei Nefanda, e ela só foi extinta com a Lei Áurea, que extingue a escravidão no Brasil, né? Muito bem. Então, isto é mais um reflexo daquilo que que se iniciou com a Revolta de Carrancas. Ou seja, o movimento de 13 de maio de 1833, então provocou uma resposta das câmaras, provocou um projeto e daí foi aprovada essa lei, que é a Lei Nefanda. Tudo isso num arco de 2 anos? 2 anos. Pelo Parlamento Imperial, é uma lei para o Brasil todo. Nacional, né? Nacional. Muito bem. E veja só, você quando nos procurou, o seu interesse em divulgar esse episódio e suscitar as discussões em torno dele, você já trouxe para nós a ideia de pensar esse texto em inglês. Tanto é que a nossa edição é bilíngue. Ao final, tem uma versão em inglês de todo o material escrito pelo Joacy.
qual é a ideia? A ideia realmente é atravessar fronteiras? Sim, a fronteira da língua, né? Talvez tenha mais repercussão no exterior do que aqui no Brasil, viu? Não me espanta. Adoraria que um cineasta como Spike Lee, por exemplo, se interessasse por essa história. Ou um Tarantino, ou um Steve McQueen, né? Algum diretor do mundo anglo-saxão se interessasse por essa história, porque não dá para a gente dizer tudo aqui, mas ela tem vários lances muito trágicos, né? Que resumem muito a história do Brasil, que é uma história da violência, né? E em todos os gêneros, né, de violência, a violência simbólica, a violência verbal, a violência física, a violência institucional, né? Então, eu acho muito interessante que algum estrangeiro leia esse texto e se anime, talvez, quem sabe, transformar isso num filme, ou talvez até num romance, não, enfim, seja lá o que for, eu espero que dê visibilidade, mais visibilidade a essa revolta, que, infelizmente, ela é muito... Quer dizer, eu acho que o Brasil sofre de uma neurose muito interessante, né? Ele é um dos países mais violentos do mundo, nós temos uma Gaza por ano, normal, uma Gaza por ano. E existe aquela ideia de que o brasileiro é cordial. Cordial, solidário, né? Pacífico, né? Um povo amoroso com os estrangeiros, principalmente se o estrangeiro for branco, não tem problema nenhum. Então, não é racista, né? Um país que é absolutamente igualitário, tal, né? Mas quando a gente olha as estatísticas, né? Aliás, até tem um sociólogo que diz que as prisões brasileiras são os novos navios negreiros, né? Você olha para as prisões, elas parecem... É um retrato, né? É um retrato. E elas são hegemonicamente negras, né? Da população carcerária no Brasil é hegemonicamente negra. Muito estranho, quer dizer, estranho, né? Isso é bastante sintomático, né? E acho que também, sobretudo, sintomático o fato de que uma revolta que teve os revoltosos eliminando a própria elite branca, eu acho isso muito sintomático. O objetivo dela era eliminar a família que era proprietária dessas pessoas, né? Eliminar fisicamente, inclusive crianças, e que foram executadas nessa revolta. E é muito sintomático que ela seja olhada com receio, então com repulsa, porque nós somos um país violento, mas a gente finge que não é. Né? Entendi, perfeito. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, porque quando estávamos conversando sobre o projeto do livro, tem a questão de que a arte é uma força que surge mesmo numa narrativa tão triste como essa, e veio a ideia desse livro ser ilustrado, e você mesmo sugeriu que fosse o Francisco Silva Neto a ilustrá-la. Me conta como é que foi esse diálogo com o ilustrador, até porque eu sei que ele tem uma característica um pouco diferente dos ilustradores, né, convencionais. Ele é quase um mestrando em filosofia, não é isso? Ele é mestrando. Ele é mestrando. Pois é, Marcelo, aliás, também devo agradecer a você por ter acolhido essa ideia de ilustrar. Eu quis também trazer esse aspecto artístico, né? E até por acaso eu encontrei o Francisco, eu não o conhecia até quando eu pensei nessa ideia, né? E aí nós o convidamos, né? Você também, nós fizemos um convite a ele e ele aceitou fazer essas ilustrações que... A questão não é só embelezar o livro, porque também é muito difícil a gente embelezar uma coisa assim que é tão violenta, né? Mas ele, com as imagens que ele desenhou, ele reinterpreta também, uma maneira de ele contar um pouco essa história, né? Um pouco só, mas ele fez algumas ilustrações que são, ao mesmo tempo, muito delicadas em termos de traço, mas também muito fortes em termos daquilo que elas retratam em termos da resistência do povo negro, né? Acho que isso é uma coisa muito, muito bonita, inclusive da população negra. Um dia eu vi uma militante negra dizendo uma coisa que eu acho muito bonita, né? Que todo dia os negros nos ensinam como é que a gente resiste, né? Como o nosso mundo está acabando, a gente deveria conversar com eles e com os indígenas também, porque eles entendem de fim de mundo, né? O que é um mundo acabar. E eu acho que, de certa forma, o Francisco ele consegue interpretar isso, né? A ilustração dele captura, né, essa beleza
que há na resistência do povo negro aqui no Brasil, né? Muito bem, é verdade. Bom, para a gente finalizar a nossa entrevista, vamos também agradecer aos demais parceiros que colaboraram, né? Então temos o prefácio do Rodney William Eugênio, que é antropólogo, e Babalorixá. Babalorixá. Nós temos... Aliás, um antropólogo que se formou aqui pela PUC. Aqui pela PUC, é verdade, né? Então, e temos também um professor da Unicamp que escreveu um texto... Texto de orelha do sociólogo, grande sociólogo, Ricardo Antunes, o grande sociólogo do trabalho. Uma pessoa que me incentivou muito a publicar esse livro. Muito bem. E a versão em inglês que foi preparada pelo Bruno Bortoni Campos. Então, é um livro ilustrado, é um livro que tem a parte em português escrita pelo Joacy, uma versão em inglês escrita pelo Bruno, é uma versão, né, do Bruno Bortoni Campos, e eu quero te agradecer em nome da editora Madamu pela oportunidade de publicar um livro que preenche uma lacuna tão importante, né? Então, ele preenche uma lacuna da história e tem uma outra característica, que aí sou eu que estou falando. Ele é muito bem escrito. É um texto que você, de fato, lê muito rapidamente, você traz muitas informações, a sua pesquisa historiográfica é bastante completa, mas não perde, digamos, o aspecto literário. A gente lê com muito prazer, ainda que seja um prazer reflexivo. Ele nos impele a pensar o nosso papel nesse processo, que não acabou lá em 1833, que não acabou 2 anos depois com a Lei Nefanda, que não acabou com a assinatura da Lei Áurea e que até hoje é um desafio para o Brasil. É isso. Quero te agradecer e quero anunciar àqueles que estão acompanhando a nossa entrevista aqui, que para aqueles que quiserem comprar o livro no site da editora Madamu, nós preparamos um cupom de desconto. Então, no campo cupom de desconto, ele preenche com a palavra Carrancas e ele vai ter 20% de desconto no preço do livro. É nossa forma de tentar ampliar ao máximo a divulgação e romper o silêncio ao redor da revolta de Carrancas. Muito obrigado, Joacy. Quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui e mais uma vez agradecer a PUC de São Paulo, que cedeu o espaço da sua biblioteca para que nós pudéssemos gravar essa entrevista. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.